Olá, começa agora o Panorama TVC. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Legislativo riopretense e ainda fica sabendo, confere entrevistas sobre assuntos que movimentam a cidade. No programa de hoje, você vai saber como foi a audiência aqui na Câmara Municipal, que debateu a prevenção de queimadas em São José do Rio Preto e também os trabalhos da comissão de investigação que apura irregularidades nos contratos de terceirizadas com a Prefeitura. Você também vai ficar por dentro das atividades do mês da consciência negra e ainda vamos falar sobre partos prematuros. Mas antes disso, a gente confere quais foram os projetos que foram protocolados aqui na Câmara Municipal, no nosso departamento legislativo. Quem traz pra gente é a Jaqueline Casanova, no Legislativo em Pauta. Olá, vamos conferir os projetos protocolados na Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. O Executivo apresentou projeto para alterar o nome da Secretaria Especial dos Direitos e Políticas para Mulheres para Secretaria Municipal da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial. O vereador Anderson Branco protocolou projeto para proibir a instalação e adequação de banheiros e vestiários públicos ou privados para uso de todos os gêneros. O vereador Celso Peixão elaborou proposta para obrigar que o transporte escolar público municipal tenha a presença de um monitor que vai orientar as crianças sobre segurança durante o percurso e ajudar o embarque e desembarque dos alunos. Foram protocolados também 21 requerimentos, 38 indicações, uma moção do vereador Renato Pupo, parabenizando a Associação dos Servidores da Câmara Municipal, ASCAM, pela criação da campanha Sou Servidor, Sou Doador. Todas essas propostas podem ser consultadas no site da Câmara, riopreto.sp.leg.br. Jaqueline Casanova para a TV Câmara, o canal do Legislativo. E a comissão de inquérito que apura denúncias contra empresas terceirizadas no serviço público realizou a 18ª reunião nessa semana. Na ocasião, o grupo se dedicou a investigar indícios de prestação de serviço público a particulares. A comissão tem como presidente o vereador João Paulo Rilo e como relator Rossini Diniz. Também integram o grupo Anderson Branco e o presidente da Câmara, o vereador Pedro Roberto Gomes. A TV Câmara acompanhou o trabalho dos vereadores e os detalhes você confere na reportagem de Vivian Lima. A Comissão Especial de Inquérito, que apura denúncias envolvendo empresas que prestam serviços para a Prefeitura de Rio Preto, realizou mais 2 oitivas. Durante a 18ª reunião do grupo, os vereadores da comissão buscaram esclarecer se trabalhadores terceirizados realizaram serviço em uma área que é pública, mas estava ocupada por empresa privada, inclusive com portão instalado pelo estabelecimento. A situação veio à tona no início do mês de agosto, por meio de denúncia anônima feita à SEI. Na ocasião, o presidente da comissão, o vereador João Paulo Rilo, esteve no local. A empresa está instalada no Distrito Industrial. A SEI ouviu Gustavo Polizelli, representante da empresa envolvida no caso, a Kelly Hidrometalúrgica. Ele informou que o pedido de reparo no asfalto para a área próxima à empresa foi feito de forma informal e que não houve nenhum tipo de favorecimento ao estabelecimento. Nós temos um técnico de segurança que viu uma obra perto da casa dele e ele perguntou à pessoa, como é que funciona? Ela falou, não, só você passar o endereço que nós vamos lá. No dia seguinte a pessoa foi lá e falou, só que esse portão aqui tem que sair. Não, beleza, tranquilo, a gente tira o portão, que esse daí já está definido para tirar. Enquanto a gente retirou outro portão, veio a denúncia. Então a história é exatamente essa, não teve trabalho para nós, o trabalho foi para preservar a via. A comissão também ouviu Arnaud de la Libera Júnior, assessor da Secretaria de Serviços Gerais. Segundo ele, a solicitação de tapa-buraco no local foi formalizada por meio de pedido encaminhado à secretaria. Quando a equipe chegou ao local, o assessor foi informado do portão instalado em local irregular. Quando chegaram lá, que eles começaram a fazer o serviço, o encarregado ligou para mim, dizendo que havia um portão ali na rua. Então eu pedi para que ele aguardasse a minha chegada para ver a situação. E eu pedi para interromper o serviço no momento que nós vimos o portão lá. Ainda de acordo com o assessor, a empresa foi avisada que seria notificada para retirar o portão.
Nós só retomamos o serviço depois do portão retirado. A fim de esclarecer as contradições entre os depoimentos, a comissão de inquérito solicitou ao assessor os documentos que comprovem o pedido do serviço e a notificação feita à empresa. Nós vamos receber toda essa documentação que eles dizem que tem e vamos aprofundar a investigação em relação a isso. Para mim, óbvio, eu não vou concluir nada antes do fechamento da CPI, mas para mim, aquilo foi um trabalho não republicano, feito de maneira paralela, sem organização, sem planejamento e para privilegiar uma empresa. Uma audiência aqui na Câmara discutiu meios de se prevenir e combater as queimadas que atingem Rio Preto nos meses de seca. Eu estava lá e acompanhei e trago as informações para você. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto realizou audiência pública para debater prevenção a incêndios e queimadas em vegetação e áreas florestais. A audiência, convocada pelo presidente da Câmara, Pedro Roberto, do Patriota, teve a participação do bombeiro civil Rafael Valadão, conselheiro da Frente Parlamentar Mista Prevencionista do Congresso Nacional. Além do advogado Rafael Azeredo, representante da OAB, o major Alessandro Dalec, da Polícia Ambiental, o coronel Carlos Lamin, da Defesa Civil, o tenente Marcos, do Corpo de Bombeiros, o professor Fernando Noll, da Unesp, a professora Denise Feres, da Associação dos Amigos dos Mananciais, e a secretária de Meio Ambiente, Kátia Penteado. A região de Rio Preto foi uma das mais atingidas do estado no último período de estiagem, com o registro de mais de 4,8 mil focos de incêndio. Só Rio Preto registrou ao menos 2,6 mil focos, em especial na área do antigo IPA, onde pelo menos 150 hectares foram consumidos pelo fogo. Além das autoridades convidadas, o presidente Pedro Roberto abriu a participação de fala aos presentes no evento. Um dos focos da audiência foi debater a possibilidade da inclusão de brigadas de bombeiros civis para atuar na prevenção e combate ao fogo no período de estiagem em 2022. Ficou combinado com os participantes um novo encontro a ser definido em breve para continuar a discutir o assunto. E uma campanha encabeçada por servidores da Câmara Municipal incentiva a doação de sangue ao Hemocentro de Rio Preto, que está com o estoque de sangue bem baixo. Confira como foi o primeiro dia da campanha Sou Servidor, Sou Doador, que vai até 22 de dezembro. Campanha encabeçada pela Associação dos Servidores da Câmara Municipal de São José do Rio Preto mobilizou o mutirão de funcionários do Legislativo para doação de sangue ao Hemocentro de Rio Preto. A iniciativa visa abastecer o estoque de sangue neste período de fim de ano, em que historicamente o Hemocentro registra queda no número de doadores. No primeiro dia da campanha, que vai até o dia 22 de novembro, cerca de 20 servidores da Câmara, entre efetivos e comissionados, compareceram ao Hemocentro para fazer a doação. Intitulada Sou Servidor, Sou Doador, a campanha mobilizou também vereadores, como o presidente da Câmara, Pedro Roberto, e Renato de Pupo e Cláudia De Giuli. Nós sabemos que é necessário, né, a ampliação da doação de sangue. Hoje falta doadores, então é um gesto da Câmara Municipal de Rio Preto, dos servidores, em favor da vida, né? Então nós estamos com essa campanha até o dia 22 de dezembro. Vou vir doar sangue também. Acho que todos aqueles que puderem, né, nós estamos trabalhando. Quero ressaltar o papel dos servidores da Câmara, né, em nome do Júnior, nesse esforço para que o maior número de pessoas possam doar sangue e salvar vidas. Uma ação muito importante, principalmente para quem precisa de receber esse sangue. A gente só dá valor a hora que a gente precisa. E eu, como enfermeira, sempre dei muito valor. Mas a hora que eu precisei para o meu filho, que a gente vê o desespero que é saber que pode não ter uma bolsa para salvar ou a gente ou um parente da gente. Então, essa iniciativa, assim, vem para ajudar todo mundo. É uma iniciativa que só traz a agregar e fazer o bem para todo mundo, inclusive para quem doa. Então, está todo mundo de parabéns, os nossos servidores da Câmara, tanto os terceirizados como os estatutários. Quem não puder vir hoje, vem outro dia, né? E eu queria falar também que, como membro
de um grupo, né, que é o Tampinha que Salva. A gente tem essa campanha que é #EuSalvoVidas. E todo servidor que doar o sangue, ele pode ir lá e fazer o cadastrinho e ganhar essa camiseta. E também, quem estiver assistindo, os munícipes que vier aqui e apresentar esse cupomzinho lá na Câmara, no nosso gabinete, também vai ganhar uma camiseta. É para incentivar, sair na rua, mostrar que realmente salva a vida. #EuSalvoVidas. Eu acho que tem que chamar todo mundo para vir fazer essa ação tão importante. Pulpo afirma que já estava em seus planos doar sangue este ano, mas que a campanha o incentivou a antecipar o gesto. Eu quero cumprimentar a ASCAN, Associação dos Servidores da Câmara Municipal, por essa iniciativa, porque é uma demonstração de amor ao próximo, um ato muito importante. A gente sabe que os bancos de sangue estão precisando e muitas vezes o doador ele precisa de um estímulo e essa iniciativa estimula, né? Para mim tem um gosto especial, que eu fui doador quando era jovem, fiquei anos sem poder doar por um probleminha de saúde. Quando eu pretendia retornar recentemente, não pude, porque eu havia feito uma endoscopia e tem que dar um intervalo de 6 meses. Então eu estava preparado para voltar agora, em novembro. E essa iniciativa da ASCAN antecipou um pouquinho a minha volta. Já o diretor legislativo da Câmara, Marquinhos Cardoso, elogiou a iniciativa em período de retomada da pandemia e em vésperas de festas de fim de ano, quando historicamente as doações registram queda. É um ato muito importante porque nós sabemos a demanda que existe no Hemocentro e agora está chegando também os períodos de festividade. Também de poder contribuir, né, com as pessoas, nós sabemos o quanto é importante a continuidade de doadores de sangue para a manutenção da vida de muitas pessoas. Então, é uma iniciativa muito valorosa da Câmara, dos servidores da Câmara, através da ASCAN e também da mesa diretora, e que isso seja dado continuidade nesse projeto também, para que também incentive outras pessoas a doarem sangue. O servidor Michael Hash também elogiou a campanha do Legislativo. Um ato de grande importância que a gente pode ajudar a salvar vidas, né? Ajuda muitas pessoas, ainda mais nesse período de pandemia, onde está em falta a situação de doadores de sangue. Então, acho que todo mundo que for possível colaborar com a campanha da Câmara Municipal, a ASCAN, né, que está participando desse evento, inclusive trazendo parentes e amigos também para realizar a doação. Quem tiver interesse em participar da campanha e fazer sua doação de sangue, o Hemocentro de Rio Preto fica na rua Jamil Feres Kifuri, 80, Jardim Panorama. O telefone é 3201-5078. É isso mesmo. Vale a pena reforçar novamente, qualquer doação de sangue sempre é muito bem-vinda lá no Hemocentro. Ele fica, se quiser fazer parte dessa campanha, realizar sua doação, o Hemocentro fica na rua Jamil Feres Kifuri, 80, ao lado do Centro do Simontora. O telefone é 3201-5078. E o governo de São Paulo está apresentando às lideranças regionais o Retoma São Paulo, Retoma SP, programa criado para reaquecer a economia em todo o estado. Nessa sexta-feira, o programa foi lançado aqui em São José do Rio Preto. O governo do estado de São Paulo apresentou em São José do Rio Preto o Retoma SP, programa que oferece apoio e serviços para a geração de renda, emprego e pretende incentivar o empreendedorismo no estado de São Paulo. A iniciativa visa a retomada da economia neste período de redução dos casos da Covid-19. Prefeitos e empresários de toda a região estiveram presentes na cerimônia, que contou com a presença de diversas autoridades e do vice-governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, acompanhado de secretários de estado. A região de Rio Preto é uma região muito importante. O Retoma São Paulo é uma ação a pedido do governador João Dória, do vice-governador Rodrigo Garcia, para que possamos, de uma forma concentrada, termos uma série de programas de empregabilidade e de empreendedorismo, com o público aqui de investidores. Nós estamos trazendo aqui o modelo de atuação nos polos de desenvolvimento econômico, nos arranjos produtivos e também bolsas, Bolsa Trabalho, Bolsa Empreendedor e o Vale Gás. Então, é um modelo onde a gente concentra uma série de serviços do Estado no mesmo lugar para esse impulsionamento econômico numa região que já está com uma retomada muito acelerada. Secretária, o Bolsa Empreendimento é uma das novidades. Quantas vagas ele traz para essa região? O Bolsa Empreendedor, hoje, nós temos 100 mil vagas
vagas disponíveis em todo o estado, de acordo com a inscrição dos empreendedores. Nesse momento eles já estão realizando cursos, nós estamos abrindo inscrições para as próximas etapas. O Bolsa Trabalho, hoje também nós temos 30 mil pessoas inscritas e para o ano que vem teremos mais de 200 mil vagas. Então, uma oportunidade única para os trabalhadores que estão inscritos e também para os que vão se inscrever, conhecerem melhor o programa. O Bolsa Empreendedor paga um auxílio de R$1.000 em 2 parcelas de R$500, apoio à formalização e curso de qualificação profissional. E o vice-governador do estado, Rodrigo Garcia, gravou um vídeo aqui para a TV Câmara falando sobre esse programa de retomada da economia. Confira. O governo do estado realiza o programa Retoma São Paulo. É um grande evento onde a gente leva o mutirão do emprego, onde a gente leva o Banco do Povo para ajudar a população e o empreendedor de São José do Rio Preto e de toda a região. Nesse evento, o empreendedor pode ter acesso às linhas de crédito do Banco do Povo, da Desenvolve de São Paulo e uma série de cursos e apoio do governo de São Paulo para a retomada da sua atividade econômica. E acreditamos que esse apoio do Estado vai ser fundamental para a retomada econômica de Rio Preto e de toda a região. E o Panorama TVC faz um breve intervalo e a gente volta na sequência. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o Novembro Roxo, mês de conscientização sobre os partos prematuros. Não saia daí. Esta é a Câmara Municipal de São José do Rio Preto, a sede do Poder Legislativo na cidade. Aqui os vereadores discutem, elaboram projetos e criam leis que beneficiam a população. Aqui também são debatidas questões de interesse dos cidadãos. Participe da sessão ordinária ou acompanhe a transmissão ao vivo pela TV Câmara e pelo site www.riopreto.sp.leg.br. Câmara Municipal. Respeito à cidadania. Você sabe o que é lei ordinária e lei complementar? A lei complementar trata de um assunto específico determinado na lei orgânica do município, como, por exemplo, o Código Tributário e o Estatuto dos Servidores Públicos. O número necessário de votos para aprovação dessa lei é de maioria absoluta. A Câmara de Rio Preto tem 17 vereadores, então a maioria absoluta é de 9 vereadores votantes. A lei ordinária trata de todos os outros assuntos. O número necessário de votos para aprovação também é diferente. Maioria simples. Por exemplo, se houver 13 vereadores no plenário, o projeto é aprovado com votação favorável de 7 vereadores. Circulam por aí muitas mentiras sobre a vacinação. Cuidado! Com as vacinas, nós já conseguimos acabar com várias doenças no Brasil e no mundo. Elas controlam surtos, elas nos protegem. Mentira 1. Vacinas causam autismo. É mentira! Um médico levantou essa hipótese em 1998, com um estudo falho. Esse médico foi desmentido e perdeu o direito de exercer a medicina. Não há qualquer ligação científica entre o autismo e a vacina. Chega de mentiras. Não deixe de se vacinar. Vacina Brasil! Saiba mais em saude.gov.br/Vacina Brasil. Lei Municipal de julho de 2020 permite a circulação de ônibus e vans escolares nos corredores destinados aos ônibus do transporte coletivo. A lei autoriza os veículos a utilizarem os corredores, inclusive nos horários exclusivos, quando estiverem transportando alunos. O objetivo é oferecer mais agilidade e segurança no transporte das crianças.
Saiba mais sobre as leis municipais em vigor no site oficial da Câmara de São José do Rio Preto. Eu não vou deixar de dar minha opinião. Eu não vou permitir que outras pessoas decidam por mim. As eleições decidem o futuro do Brasil. E, na real, eu faço questão de fazer parte disso. Então, é claro que eu vou votar. Por quê? Porque eu já posso votar. Simples assim. Eu voto porque eu posso. Eu voto porque eu quero. Eu voto porque eu me importo. E você? Vai ficar parado enquanto outras pessoas decidem a sua vida? Se você também faz 16 anos antes das próximas eleições, Tire seu título de eleitor na internet e bora votar. a justiça eleitoral também é digital. E aí, bora votar? Só bora! Bora! Esse país também é nosso. E a gente pode fazer. A gente vai fazer a diferença. A turma da democracia em participar de eleições honestas e seguras faz parte da democracia. O sistema eleitoral brasileiro é um dos mais seguros do mundo e isso é essencial para manter nossa democracia. Afinal, democracia é todo dia. E o Panorama TVC está de volta e a gente abre esse bloco falando sobre o Novembro Roxo, que é o mês onde se destaca a importância da conscientização sobre os partos prematuros. Eu converso sobre esse assunto com a médica Maria Carmen Carvalho, que é a chefe da UTI neonatal do HCM, o Hospital da Criança e Maternidade aqui de São José do Rio Preto, que é uma das referências no Brasil nessa área. Boa tarde, doutora. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Um prazer estar aqui. Doutora, eu estava pesquisando sobre essa pauta para conversar com a senhora e é um assunto que é inesgotável. Tem muita coisa para a gente falar sobre a prematuridade. Eu gostaria que a gente começasse a senhora explicando para o pessoal lá de casa o que caracteriza uma criança prematura. É levado em consideração o número de semanas que essa criança tem na hora do parto, é isso? Caiu a conexão, Matheus. Me parece que caiu a nossa conexão com a doutora. A gente tá retomando, a gente prossegue aqui com o Panorama TVC e daqui a pouquinho a gente volta a falar com a doutora Maria do Carmen Carvalho, que ela vai falar sobre a gente sobre o Novembro Roxo, que é o mês em que a gente se destaca a importância da atenção sobre os partos prematuros. A doutora é chefe da UTI neonatal aqui do HCM, do Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto, que é uma das referências aqui no estado de São Paulo, no Brasil, nesse tema. Enquanto a doutora retoma para a nossa entrevista, eu vou passando alguns dados aqui para vocês. Por ano, são mais de 340 mil bebês que nascem prematuros aqui em São José do Rio Preto. Me parece que a doutora voltou. Doutora, está com a gente? Sim. Estou. Doutora, eu estava perguntando para a senhora a respeito do que caracteriza um parto prematuro, um bebê prematuro. É o número de semanas que ele tem no seu nascimento, é isso? Exatamente. O que caracteriza um parto de prematuro é o número de semanas, é a idade gestacional dessa mãe, tá? Então, assim, o que é considerado prematuro? É todo bebê que nasce com menos de 37 semanas de idade gestacional. Então, acima de 37 semanas, esse bebê é a termo. Abaixo de 37 semanas, ele é prematuro. Temos vários graus de prematuridade. Então, nós temos o prematuro extremo, que é de 28 até 30 semanas. Temos o prematuro moderado, até 32, 33 semanas. Temos o prematuro limítrofe, que é o quase próximo do termo. E temos o prematuro tardio e o atermo, tá? Então, o que caracteriza é a idade gestacional, lembrando que quanto menor a idade gestacional, maior a gravidade do quadro.
De uma forma direta, doutora, quais os efeitos assim, imediatos essa situação do recém-nascido que faz o parto antes do período indicado, quais as características dessa criança, quais os possíveis problemas que ela pode ter? O bebê prematuro, dependendo da idade gestacional, como eu falei, ele pode ter complicações do ponto de vista respiratória, do ponto de vista metabólica, infecciosa, que pode fazer com que ele precise ser atendido e ficar internado numa UTI neonatal, tá? Então, não é todo bebê prematuro que precisa ir para uma UTI neonatal. Os que nascem maiores de 1,5 kg e mais próximos do termo e que não tem nenhum tipo de complicação do ponto de vista respiratório, muitas vezes ficam no quarto com a mãe. Mas os bebês, em geral, com menos de 1,5 kg ou que apresentam malformações congênitas ou que apresentam doenças respiratórias decorrentes da prematuridade, esses têm que ser encaminhados para uma UTI neonatal. Então, a gravidade é tanto maior quanto menor for a idade gestacional desse bebê. Tá? Complicações do ponto de vista respiratório, do ponto de vista neurológico e do ponto de vista infeccioso também. Doutor, e o que desencadeia essa situação? São doenças da mãe ou uma coisa do destino mesmo? Tem que nascer, ela acaba nascendo mais cedo? Quais são os fatores que acabam desencadeando o parto prematuro? Em geral, nós temos basicamente condições relacionadas à mãe e condições relacionadas ao bebê. Condições relacionadas à mãe, patologias maternas, mães diabéticas, mães hipertensas, mães que têm doenças crônicas, cardiopatas. Recentemente a gente está passando ainda por essa pandemia do Covid. Nós tivemos muitas mães com Covid que ficaram graves, que tiveram que ser internadas em UTI e por conta disso elas tiveram os seus partos antecipados e muitas vezes esse bebê nasceu prematuro e precisou de um cuidado na UTI neonatal. Por outro lado, doenças relacionadas ao bebê. Então, gravidez gemelares, os gemelares eles têm um risco maior de nascer antes. Bebês com malformações congênitas, então problemas pulmonares, problemas cardíacos, problemas do trato gastrointestinal. Esses são bebês que, em geral, precisam ser assistidos numa UTI neonatal. Às vezes as mães muito jovens, adolescentes, mães acima de 40 anos também têm um risco aumentado para o parto prematuro. Doutora, eu queria que a senhora comentasse um pouco mais, explicasse para o pessoal lá de casa, o impacto da Covid, porque acredito que teve que ser feita uma nova abordagem, um novo protocolo dessa situação. Como que essas mães às vezes chegavam ao hospital e qual que é o procedimento que vocês tinham aí? Em geral, essas mães chegavam no hospital, a partir do momento que um paciente com Covid tinha que ser internado, é porque essa paciente não estava bem. Então, em geral, ela ficava internada com suporte ventilatório, às vezes precisando de um catéter de oxigênio ou de uma ventilação não invasiva. À medida em que ela piorava, ela era encaminhada para a UTI e, em geral, uma piora do ponto de vista ventilatório, fazendo com que essa mãe precisasse ser entubada, era um fator desencadeante para a resolução da gestação. Então, esse parto tinha que ser interrompido. Aí, a partir daí, a gente recebia esse bebê na UTI neonatal. Muitos bebês com 1 quilo, 1,5 kg, às vezes menos de 1 quilo. Eles ficavam no nosso isolamento da UTI neonatal. Eram feitos os exames de Covid, né? O PCR era feito para esses bebês vinham sempre com exame negativo. Tinha todo um protocolo a ser seguido, né? De isolamento, que a gente faz esse protocolo para todas as crianças e para todos os pacientes. Então, assim, eu falo que hoje em dia a gente não pode deixar de frisar que a Covid teve um impacto muito grande e foi a responsável por um grande aumento do número de partos prematuros. Infelizmente, isso tem melhorado muito, né? Assustadoramente. Graças a Deus, a coisa melhorou bastante. Doutora, com relação ao bebê que nasce prematuro, há algum meio de se prevenir essa situação no pré-natal? Uma outra dúvida que eu tenho, esse é um fenômeno que acomete talvez países menos desenvolvidos ou em escala global o fato do poder econômico não faz muita diferença nesse caso? A diferença faz sim, porque assim, a gente sabe que países assim, subdesenvolvidos, às vezes
em muitas localidades, né, menos favorecidas, essas mães não têm acesso a um pré-natal adequado. Então, a melhor maneira de você prevenir um parto prematuro é fazer um pré-natal adequado. Então, essa mãe tem que ser acompanhada, tem que ser feito todos os exames na gestação, para que a gente possa, assim, tentar intervir da melhor maneira possível, ver se esse bebê tem alguma malformação, ver se esse bebê tem algum fator de risco que possa desencadear esse parto. Então, a melhor maneira de você tentar evitar o parto prematuro é a prevenção através de um pré-natal adequado. Gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre a equipe que acaba trabalhando no atendimento desse recém-nascido. Com certeza é uma equipe multidisciplinar, além do médico ali que atendeu, o obstetra, as enfermeiras, que outros profissionais também ajudam na reabilitação dessa criança. Sim, nós temos uma equipe multidisciplinar envolvida, né? Então, a partir do momento que esse bebê entra na UTI neonatal, então somos nós médicos, a equipe da enfermagem, a equipe da fisioterapia, os fonoaudiólogos, tem também terapeutas ocupacionais, a equipe da nutrição, os nutricionistas. Então, é uma quantidade muito grande de profissionais envolvidos, a equipe da psicologia, que atua muito com essas famílias. Não é fácil para uma mãe ter um bebê que fica internado, às vezes, meses na UTI. Então, a gente conta muito com o apoio da psicologia também. Então, são vários profissionais que estão envolvidos para que tudo dê certo. Doutora, e nessa hora, a mãe, o que faz? É aconselhável a mãe participar também dessa dita equipe multidisciplinar? Ela tem um papel ativo ali nessa recuperação do nenê? Onde é que a mãe entra nessa hora? O papel dela é fundamental, é muito mais importante do que o nosso, que é médico. Então, a mãe, eu falo que ela é a protagonista dessa história. Ela tem que estar sempre por perto. Então, a gente não restringe o horário de visita, a gente deixa essa mãe ficar na UTI. A gente incentiva essa mãe a fazer o método canguru, que é pegar o bebê no colo, colocar o bebê em contato pele a pele. Então, muitos bebês nossos, ainda intubados, são colocados no colo da mãe para que possa sentir a respiração, para que possa sentir os batimentos cardíacos, para que possa ocorrer aquela troca de energia entre a mãe e o bebê. Assim que o bebê entra na UTI neonatal, a gente já coleta gotículas de colostro, que é aquele primeiro leite que sai da mãe e passa na boquinha do bebê. Esse colostro é chamado colostroterapia. Isso estimula a produção de anticorpos. Isso ajuda com que o bebê se fortaleça. Então, o papel da mãe, sem dúvida nenhuma, é de fundamental importância. E o corpo dessa mãe, doutora, o parto sendo antecipado pela natureza, ela já consegue produzir leite? Como é que é essa relação com o aleitamento? Sim, ela consegue produzir leite e a partir do momento que esse bebê vai para a UTI e que a mãe se recupera e já tem condições de ir para lá, a gente incentiva a extração de leite. Então, tem as meninas da enfermagem, que ajudam muito na hora de orientar essa mãe sobre a ordenha e sobre a retirada do leite materno. E lembrando que o leite que ela produz é o melhor leite para o filho dela, é específico, contém tudo o que o bebê dela naquele momento precisa. Doutora, um parto prematuro, quais os efeitos que ele causa na mulher? Além dos efeitos psicológicos, claro, que devem ser bastante severos, tem algum efeito físico, alguma coisa que deixa a mulher mal ou não? Não tem. Basicamente, eu falo que é a parte psicológica. A menos, é claro, que essa mãe tenha tido algum agravante, alguma doença que desencadeou o parto. Então, aí, as complicações que ela pode ter é decorrente dessa doença que desencadeou. Às vezes é uma mãe cardiopata que tem algum problema de coração, às vezes é uma mãe hipertensa grave com uma pressão alta, difícil de controlar e que depois tem que manter os medicamentos, uma mãe diabética que descompensou ali no momento da gestação. Mas assim, eu falo que o principal prejuízo para a mãe nesse início é do ponto de vista psicológico. Por isso que o papel da psicologia é muito importante na UTI neonatal. Doutora, e o pai nessa hora? Qual que é o papel do pai? Como é que o pai tem que agir quando se depara com seu filho que nasceu prematuramente? Sim, a gente incentiva bastante também a visita do pai na UTI, porque a gente sabe que o pai precisa criar vínculo com esse bebê. Então, a mãe, na verdade, é muito mais fácil uma mãe estabelecer esse vínculo logo ao nascimento do que o pai.
Então a gente estimula bastante, a gente sabe que muitas vezes esses pais trabalham fora, não é sempre que eles conseguem vir para a UTI, mas a gente estimula, se possível, a visita quase que diária desse pai. Da mesma forma que os bebês fazem canguru com a mãe, eles fazem com o pai também. Isso é maravilhoso de se ver. A gente que trabalha no UTI acha esse momento lindo, quando o pai tem a oportunidade de ficar sentado na poltrona, com o filho no colo, contato pele a pele. Isso é maravilhoso, isso faz muito bem para o bebê. Ô, doutora, e a família estendida, os amigos nessa hora? Como isso é um tema secular, tem muita crendice, muita conversa. Nessa hora, o que os médicos aconselham? Dar um tempo para esse casal cuidar melhor da sua criança, é isso? Sim, claro, né? Então, assim, a mãe praticamente é dedicação exclusiva, ela fica ali... tem mães que chegam a dormir com a gente ali na UTI, ou elas vão para casa e voltam. Mas eu digo assim, é muito importante que a família funcione como uma rede de apoio para esse casal. É muito difícil. Uma coisa é você ter um filho prematuro que nasceu quase na época certa e que vai ficar, às vezes, 2, 3, 4, 5 dias na UTI e vai logo para o quarto. Outra coisa é um prematuro extremo que chega a ficar 2, 3, 4 meses internado e que apresenta muitas complicações. Então, a família toda tem que participar, os amigos mais próximos têm que acolher. Então, é muito importante que a família tenha, nessa hora, a rede de apoio, né? De todos os amigos, de todos os familiares mais próximos, assim, incentivando e dizendo que vai dar tudo certo. Porque realmente dá tudo certo. A gente precisa ter fé que tudo dá certo no final. Doutora, e com relação aos problemas que essa criança pode ter, a grande maioria fica com alguma sequela? Como é que isso aí acaba acontecendo? Olha, isso depende muito do grau de prematuridade e das intercorrências, né, que esse bebê teve durante o período de internação na UTI. Então, a gente pode ter prematuros extremos que ficam absolutamente normais, sem sequela nenhuma. Podemos ter bebês com atraso no desenvolvimento, podemos ter bebês que ficam com sequelas pulmonares, precisam de um acompanhamento com pneumologista, podemos ter bebês que ficam com alterações oftalmológicas, inclusive alguns prematuros com dificuldade visual. Então, assim, tudo vai depender das intercorrências que o bebê teve na UTI e do grau de prematuridade. Então, lembrando que as complicações, elas são tanto mais frequentes quanto menor for a idade gestacional desse bebê. Doutora, a gente fala um pouquinho sobre o trabalho do Hospital da Criança e da Maternidade. Eu estou com alguns números aqui que eu estava passando para o pessoal de casa, só para a gente entender a importância desse hospital para São José do Rio Preto e para o estado de São Paulo inteiro. Vocês são referência quando o assunto é parto prematuro, né? Eu vou dar um número aqui para o pessoal de casa e eu gostaria que a senhora comentasse. Até outubro de 2021, lá no HCM foram realizados 2.661 partos prematuros. Foram 13% a mais do que o registrado no mesmo período do ano passado. E o HCM, ele é referência nesse assunto aqui no Brasil. É isso mesmo? É isso mesmo. A gente é um hospital de referência, né? Somos um hospital terciário. Então, a gente recebe gestantes de risco de Rio Preto e de toda uma região que abrange mais de 100 municípios. Por isso que a nossa casuística é tão grande, por isso que temos tantos partos prematuros. Porque todas as gestantes de risco aqui dessa nossa região e da cidade vão para o Hospital da Criança para ter os seus filhos lá. Então, é um papel de fundamental importância, sem dúvida nenhuma, e a gente tem muito orgulho de poder trabalhar nessa instituição. Para a gente se despedir, doutora, eu gostaria que a senhora deixasse um recado para as mães, sejam as gestantes que estão na iminência de passar por esse parto prematuro, ou até mesmo para as puérperas que estão com seus bebês internados. Gostaria que a senhora deixasse uma palavra de otimismo. Vai dar tudo certo, é isso, né? Vai dar tudo certo. E o que eu queria dizer a todos é que nós, lá do Hospital da Criança, estamos, assim, sempre prontos a fazer o melhor. Então, a gente cuida de cada bebê que entra lá como se fosse um filho nosso, como se fosse um neto nosso. A gente faz, assim, o melhor, a equipe se desdobra para tentar fazer o melhor
melhor atendimento possível e que as mães não desanimem. É um período difícil, são muitos degraus de uma escada muito longa que muitas vezes ela tem que percorrer, mas logo ela consegue ter alta, ir para casa, o bebê fica bem. Então, assim, as mães não podem perder a esperança e eu acho assim, quem tem um filho internado na UTI neonatal do Hospital da Criança tem que sentir, assim, um certo alívio, porque realmente a gente é um serviço de excelência, tanto em termos de equipamentos como na parte humana, na parte de médicos, de enfermeiros. É isso aí, eu conversei com a doutora Maria Carmen Carvalho, que é chefe da UTI neonatal do HCM do Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto. E a gente segue aqui com o Panorama TVC. Já está disponível aqui na cidade a dose de reforço da vacina contra a Covid. Quem recebeu a segunda dose há mais de 5 meses já pode procurar uma das unidades de saúde do município para receber o reforço. Saiba mais na reportagem. Rio Preto começou a aplicar a dose adicional da vacina contra a Covid em adultos com 18 anos ou mais. Mais de 8 mil riopretenses estão aptos a receber esse reforço, que até então só estava disponível para alguns grupos prioritários. As pessoas que receberam a segunda dose há pelo menos 5 meses já podem procurar as unidades de saúde do município. Essas pessoas precisam ficar atentas ao comprovante e, ao atingir esse prazo, esse intervalo, procurarem uma unidade de saúde para receber a dose de reforço. Lembrando que no estado de São Paulo, qualquer uma das vacinas disponíveis pode ser utilizada para essa dose de reforço, sendo a mesma vacina usada na primeira e segunda dose ou uma vacina diferente. Nas redes sociais há muitas informações divergentes aí, né, sobre qual marca a pessoa deve procurar, mas o que tiver disponível então na unidade de saúde é aquela que a pessoa deve receber. A orientação do Estado é que pode ser qualquer uma delas, tem orientações divergentes, que tem que ser uma vacina de uma plataforma diferente da usada, mas essa não é a orientação do Comitê Científico do Estado de São Paulo e o município tem utilizado a vacina que está sendo encaminhada pelo Estado para essa ação. Geralmente as doses, as últimas grades que temos recebido é da vacina da Pfizer, mas se na unidade tiver frasco aberto de outra vacina que seja necessário otimizar, essa dose será oferecida à população. Para quem recebeu a dose única da Janssen, a situação é um pouco diferente nesse momento. Como que vai ser esse esquema de reforço? É muito recente essa orientação do Ministério da segunda dose, ela foi baseada em uma recomendação do fabricante da vacina. No entanto, nem o município nem o estado tem doses da Janssen para fazer essa segunda dose. A orientação do estado seria tomar uma segunda dose da Janssen e depois um reforço depois de 5 meses. O estado, como ainda não recebeu oficialmente essas orientações técnicas, pediu que os municípios atendam as pessoas que têm mais de 5 meses dessa dose, que geralmente são pessoas que tomaram essa dose em estudo, já fazendo a dose de reforço. E então a pessoa pode estar escolhendo. Se aguarda mais alguns dias para saber se vai chegar essa vacina, qual a previsão, mas se já tiver um tempo prolongado e a pessoa quiser tomar reforço, no momento nós estamos fazendo. A Secretaria de Saúde informa que haverá vacinas disponíveis para todos os que procurarem as unidades de saúde para a dose de reforço. Nós vamos usar doses que já estão disponíveis no município para a terceira dose D2 e o estado vai fazer uma reposição de uma nova grade para atender esse público até o fim da semana. Então a cidade tem as vacinas, agora o que a gente precisa é que as pessoas procurem os 27 pontos de vacinação para receber esse reforço. É uma medida que o Ministério está adotando para que a população esteja com níveis de anticorpos altos, evitando que a gente venha a ter uma outra onda, né, de contaminação, como tem acontecido em outros países, principalmente na Europa. Michela, é importante lembrar também que em Rio Preto muitas pessoas ainda não tomaram a segunda dose, são mais de 37 mil pessoas. É importante que elas completem esse esquema. Hoje essa é a grande preocupação, são pessoas que tomaram a primeira dose, então estão conscientes da necessidade da vacinação. Esse atraso coloca em risco a saúde dessas pessoas que não estão adequadamente protegidas e também as pessoas que estão no seu contato diário, colegas de trabalho, familiares. Não podemos esquecer que uma parcela da população não pode se vacinar ainda, que são os menores de 12 anos, outras mesmo vacinadas por problemas individuais, como as doenças crônicas, idade avançada, podem não responder à vacina e a única forma da gente reduzir a circulação do vírus é atingindo altas coberturas vacinais de esquemas completos, ou seja, depois da segunda dose.
O assunto agora é educação. Quem está procurando oportunidade no ensino superior gratuito pode se candidatar às vagas oferecidas pelas FATECs, as faculdades de tecnologia. As inscrições para o vestibular da instituição já estão abertas. Veja quantas vagas e os cursos disponíveis para São José do Rio Preto. Essas instituições oferecem ensino superior público gratuito. No campus de Rio Preto, a FATEC oferece 4 cursos de graduação. E sobre o processo seletivo que dá acesso a eles, eu converso agora com o professor Sérgio Ricardo Borges Júnior, diretor da unidade. Professor, para o vestibular 2022, quantas vagas a FATEC Rio Preto oferece e quais são os cursos ofertados aqui na unidade? Bom, a FATEC oferece ao todo 220 vagas, no período da manhã, tarde e noite. No período da manhã, nós temos 80 vagas nos cursos de agronegócio e informática para negócio. No curso da tarde, nós temos o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, que são 40 vagas. E no curso da noite, no período da noite, a gente também tem curso de agronegócio e tecnologia em informática, para negócios. E também temos um curso na modalidade EAD, que é o gestão empresarial. Professor, quem quiser concorrer a uma dessas vagas, como deve proceder? Como deve ser feita a inscrição? O candidato entra no site vestibularfatec.com.br, preenche o formulário de inscrição. Ele também tem que adicionar o seu histórico escolar, com as notas do ensino médio. E ele também pode optar se ele vai utilizar as notas do primeiro ano do ensino médio ou do segundo. Efetua, então, esse preenchimento e depois efetua o pagamento da taxa de inscrição, que é de R$ 39,00, que pode ser feita também pelo cartão de crédito, esse pagamento. Professor, para a gente dar um alerta para quem estiver de olho aí nas vagas da FATEC, o prazo final de inscrição? Muito bem lembrado, é dia 1º de dezembro até às 15 horas. A gente tem uma novidade esse ano, o senhor já até adiantou. É a partir desse ano que os alunos vão poder escolher se querem lançar as notas do primeiro ou do segundo ano do ensino médio. Isso é para ele ter uma chance melhor, escolher talvez as melhores opções, professor? Exatamente. Essa opção começou esse ano, esse é o primeiro semestre, E é para dar maiores oportunidades para o candidato. Professor, e qual que é o tipo de processo seletivo que vai ser aplicado no vestibular de 2022? Só análise de histórico? E nesse momento é análise do histórico escolar. E quando a gente fala em previsão de aulas, a previsão, falando agora, por enquanto nesse momento ainda de vestibular, a previsão é que seja totalmente presencial? Estamos trabalhando nesse momento com a previsão de ser 100% presencial. É claro que isso depende da evolução da pandemia, dos decretos municipais e estadual também, Mas a nossa previsão é que seja 100% presencial. Muito obrigada pelas informações, professor. Reforçando, então, que as inscrições vão até o dia 1º de dezembro, até às 3 da tarde. É só acessar o site vestibularfatec.com.br. Nesse mesmo site você encontra um vídeo que explica de forma detalhada como preencher a ficha de inscrição. Vivian Lima para a TV Câmara, o canal do Legislativo. A gente continua falando sobre oportunidades, dessa vez, oportunidade de emprego. O balcão de empregos da Prefeitura de Rio Preto está com mais de 700 vagas abertas. São postos de trabalhos permanentes, temporários e vagas de estágio. Confira os destaques. O balcão de empregos da Prefeitura de Rio Preto está com 711 vagas disponíveis. O destaque da semana são cargos ligados ao comércio, 66 vagas para vendedores, 52 vagas para operadores de caixa, 49 vagas para repositores e para consultores serão oferecidas 23 vagas. Em diferentes setores, 13 vagas de estágio e para pessoas com deficiência estão disponíveis 11 vagas de auxiliar administrativo. A lista completa com todas as vagas de trabalho você encontra no site da Câmara, o riopreto.sp.leg.br, e para ver o relatório, basta clicar na aba Utilidade Pública. Já para se candidatar às vagas, o trabalhador deve acessar o site www.riopreto.sp.gov.br/balcão-empregos. O Panorama TVC faz um breve intervalo e, na sequência, a gente vai falar sobre os eventos que marcam o mês da consciência negra. Não saia daí.
TV Câmara de São José do Rio Preto. Aqui você acompanha a notícia de interesse do cidadão, como o dia a dia na sede do Poder Legislativo e as leis criadas para melhorar a qualidade de vida da população. É a história do município registrada pela equipe de comunicação social. TV Câmara Rio Preto, cidadania em primeiro lugar. Seu voto tem superpoderes. Procure um cartório eleitoral, tire o seu título e faça a diferença. Panorama TVC está de volta e a gente abre esse bloco falando sobre uma série de atividades que estão sendo desenvolvidas ao longo desse mês em alusão ao Dia da Consciência Negra, que é 20 de novembro. A Prefeitura de Rio Preto e o Conselho Afro do município vão desenvolver ações em diferentes segmentos. O objetivo é a conscientização, valorização da cultura negra e a promoção da igualdade racial. Sobre essa programação, chamada de Novembro Negro, eu converso agora com o presidente do Conselho Afro, o Daroque Viana. Daroque, prazer em receber você aqui, meu querido. Olá, Matheus. Um prazer estar aqui novamente. Primeira vez com você me entrevistando, a outra vez foi com a Bíblia, né? Mas é sempre um prazer estar aqui e o espaço que vocês dão para as pautas do Conselho Afro é muito valioso. Ô, Daroque, vou passar para o pessoal lá de casa só para eles saberem o que está rolando. Esse ano são várias secretarias, 8 ao total, estão envolvidas na programação do Novembro Negro. A gente tem a Educação, a Cultura, a Secretaria da Mulher, as Ciências Sociais. As ações são inúmeras, mas eu começo falando das atividades ligadas à Secretaria do Trabalho. As pesquisas nacionais revelam que a porcentagem de negros sem trabalho é maior que a de brancos. Há também a questão dos salários, que ainda são menores para os negros. Para a mulher negra, então, nem se fala, menor ainda. E para debater e enfrentar essa questão, estão sendo realizadas oficinas e também um evento aqui na Câmara Municipal na próxima quarta-feira à tarde. Ô, Daroque, que ações são essas e como elas podem mudar o cenário do mercado de trabalho aqui em São José do Rio Preto? Matheus, esse ano nós conseguimos a mobilização total, como você citou, de todas as secretarias que fazem parte do corpo do Conselho, né? Sendo 8 essas secretarias, então, realmente, ações muito diversificadas. Só que a parte do trabalho, ela é sempre muito sensível e crucial na discussão do combate ao racismo, né? Assim como a educação a saúde mas a gente pensa que famílias estruturadas, famílias com empregabilidade, um bom salário, um bom posicionamento no mercado de trabalho, podem reverter essa situação, ajudar a reverter a situação do racismo no Brasil. A gente tem aí, como você citou, além da dificuldade do acesso, né, do ingresso da negritude no mercado de trabalho e a questão salarial que atinge principalmente a mulher negra, chegando a 25% de diferença salarial entre uma mulher negra e um homem branco ocupando as mesmas atribuições. Nós temos também no mercado de trabalho uma outra dificuldade, que é a progressão funcional, né? Isso também temos que citar muito. A maioria das empresas e até mesmo no próprio poder público, nós não vemos pessoas negras nos cargos de liderança e nos cargos de gestão. A parceria que a gente está fazendo com a Secretaria do Trabalho, primeiramente o Conselho, e no dia 24 a parceria com a Câmara, com a Escola Legislativa e a própria Secretaria do Trabalho, vem justamente para dar alcance para essas pessoas que hoje estão necessitadas, né? O balcão de emprego tem 700 vagas abertas e muitas das pessoas, às vezes, não têm a condição para se deslocar até os locais que precisam, ou não têm a informação necessária, ou não conseguem, não têm a instrução para a formulação de um currículo. Então, hoje mesmo, agora às 13 horas iniciou, se eu não me engano, no Núcleo Santa Catarina, iniciou o ciclo, o balcão de emprego, né, junto com o CIE, inclusive é uma parceria que está com o CIE também, envolvendo o setor privado, trazendo a responsabilidade social do setor privado, do segundo e terceiro setor para a iniciativa. Nessa atividade, as pessoas que
que comparecerem vão ser instruídas como preencher de melhor forma o seu currículo, mas, além disso, esses currículos também vão ser encaminhados diretamente ao balcão de emprego e para aquelas pessoas que ainda são menores de idade, né, na faixa de 16 a 18 anos, o CIE também tem um portal de empregabilidade ao qual eles serão encaminhados. Então, é uma parceria muito importante, eu acredito que vai render muito fruto para a gente nessa discussão. O Daroc, além do mercado de trabalho, quais as principais dificuldades enfrentadas pela população negra aqui em São José do Rio Preto? As urgências que você sente mais lá no Conselho Afro? Como o Conselho Afro está muito discutindo a pauta estrutural, a gente sabe que diariamente vemos nas matérias os casos de racismo em São José do Rio Preto ou de injúria racial. Mas, como eu citei para você, a população negra ainda sofre com algumas dificuldades, tanto nessa questão do mercado de trabalho, mas também na parte da saúde. Existem comorbidades específicas da população negra que muitas vezes até o Estado tem condições e tem os mecanismos para o atendimento, mas talvez falte uma conscientização, uma formação até mesmo dos próprios profissionais, o atendimento, né, que é oferecido à população negra, e não é que estejamos segregando, mas até pelo histórico de opressão que acaba acontecendo por descuido de profissionais ou falta de formação, nós nos preocupamos muito com a qualidade que o serviço é oferecida. Só que o Conselho quer tratar disso exatamente a partir da elaboração de melhores legislações, né, o arcabouço jurídico de políticas afirmativas, aqui em São José do Rio Preto, melhorando, porque a gente vê, nós notamos a presença de poucas dessas políticas. Uma dessas políticas, inclusive, que a gente vem tratando, tem relação com a lei de cotas, e outra vez, mais uma vez, tem relação direta com a melhoria da empregabilidade e, por outro lado, não exatamente essa lei de cotas que a gente está discutindo também, mas a questão do próprio ensino, né? Nesse caso, a gente está muito preocupado, nesse momento, com a empregabilidade da população negra e também as leis afirmativas voltadas à igualdade racial em São José do Rio Preto, para que todos tenham essa sensibilidade, tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo, de tomarem a frente para entenderem que não é necessário ser negro para ser antirracista, que todos nós podemos fazer um pouquinho, né, de cada lado, principalmente quem está representando a população. Ô, Daroc, por que é tão difícil para a população negra, para o negro, ascender? E não é só ascender socialmente, você estava falando, ascender até mesmo no mercado de trabalho. A impressão que dá é que a porta é aberta, mas é aberta até a metade, assim, deixa como está, e não há uma possibilidade, um estímulo para que ele consiga ter cargos de liderança, de chefia, que ele possa crescer socialmente dentro do ambiente de trabalho também. Por que essa dificuldade? Bom, Matheus, foram 388 anos de escravização da população negra e de um apagamento histórico, né? Pouca gente sabe que a população negra, que os povos negros de origem africana, eram produtores de saberes, de tecnologia, de muita cultura, muita coisa rica. E aqui no Brasil a gente tem essa estigma de que o negro, na verdade, é o escravo. Então se trata do negro pela perspectiva de que ele precisa parar de sofrer, mas não de que nós precisamos consertar o que 388 anos de escravidão e de exclusão realizaram com o negro. O negro, nesse período, ele foi impedido, claro, de acessar o mercado de trabalho, afinal de contas era um produto, foi impedido de acessar um emprego, um ensino formal, ter uma educação transformadora e marginalizado em tantos outros pontos. E de lá para cá, isso, apesar de que vem evoluindo com as lutas do movimento negro, teve uma mudança muito pequena, até porque as legislações que tratam de igualdade racial geralmente são muito brandas, até porque a gente sabe do entrave político que gera quando a gente tenta discutir sobre a igualdade racial. Então, de lá para cá, a política de cotas foi tardiamente implementada no setor público, por exemplo, como um exemplo, né? Eu gostaria de citar, então, você perguntou por quê, né? As portas parecem estar meio abertas ao povo negro. Eu tive a oportunidade de fazer uma palestra a uma empresa do setor privado do ramo de tecnologia esses dias atrás, do ramo de tecnologia ao qual eu pertenço também, né? Sou web designer. E foi me questionado, nós abrimos uma vaga para pessoas negras na área de front-end, fazer a parte visual dos sites,
e nós não tivemos aplicação de nenhuma pessoa negra. A gente estava esperando até que uma mulher negra viesse tomar o nosso time, não tivemos aplicação. Aí que tá, será que as pessoas negras hoje, elas estão, é lógico, não vamos dizer que todas as pessoas negras não estão, mas será que elas, a maioria delas, né, 75% das pessoas negras hoje, na verdade 75% da pobreza é composta por pessoas negras no Brasil. Então será que as pessoas estão preparadas para alcançar alguns cargos? Será que, na verdade, apenas ao invés de abrir a vaga e dizer que estamos abertos para que pessoas negras participem, as empresas e também todos os outros setores não deveriam participar melhor na formação de pessoas negras? Então, mesmo com a vaga aberta, muitas vezes as pessoas não conseguem o acesso. E, a maioria das vezes, as pessoas negras, tanto no poder público quanto no meio privado, estão nas profissões braçais, estão no setor público entre os terceirizados e no serviço privado entre as pessoas que são faxineiras, são seguranças. Nós precisamos de uma progressão, de uma valorização das pessoas negras nisso, de uma preocupação maior, principalmente do setor privado, com incentivo do poder público através de incentivo fiscal para essas empresas. Ô, Daroc, nesse mês o Conselho Afro também participou de ações em escolas. Você estava falando de educação. Eu posso citar na Regina Malu, que teve a participação da vice-presidente do Conselho, a Denise Maria Ferreira. Qual que é o papel dessa visita ali na base, conversar com as crianças para criar uma nova identidade, um novo modo de encarar as coisas? O combate ao racismo e a promoção da igualdade também caminha por essa base? Nós sabemos que as crianças são o futuro, são os futuros gestores, são a futura sociedade formal, funcional, como nós somos hoje os adultos. E trabalhar na conscientização, na quebra dessa cultura racista é muito importante, né? Nós viemos aí até relacionado à educação, nós temos hoje no Brasil a Lei 10.639, que trata do ensino da cultura. Avisa que o mic dele vai... Daroc, seu microfone está falhando. Ah, não, voltou. Estava falhando seu microfone. Pode continuar. Voltou. É verdade. Então, nós temos a Lei 10.639, que trata, então, da cultura, da história e do ensino das religiões de matriz africana, do povo negro, nas escolas. Só que o Conselho Afro tem uma preocupação muito grande, e a Denise está representando muito bem hoje, não foi representar 9 horas da manhã para a gente, essa questão de transformar a educação, de levar para as pessoas não negras tudo o que o povo negro já foi e quer voltar a ser e continuar sendo, tanto também para levar para nossas crianças negras a força, a valorização, o reconhecimento, como essas crianças negras podem se identificar como negras e identificar uma situação de racismo. E assim mudar um contexto geral, uma cultura racista que está impregnada, né, tanto no nosso vocabulário, quanto nas ações do dia a dia, do cotidiano. O Conselho passou por uma renovação, a gente teve uma eleição com bastante participação recente. Daroc, quais são as prioridades para 2022? Volto a dizer para você que, inclusive comentando essa eleição, foi muito satisfatório para a gente, porque, se não me engano, 162 pessoas estiveram online participando, autoridades municipais, inclusive o Pedro, presidente da Câmara, esteve presente. Na sequência, tivemos uma reunião para tratar do andamento do Conselho mesmo. Mas agora, após finalizar o novembro, nós tiramos o dezembro para redefinir a estrutura do Conselho. Não redefinir, mas sim encaixar, na verdade, os conselheiros novos nas comissões que já existem e identificar a necessidade de novas comissões também. Então, em dezembro, nós estaremos tratando do plano de ação. Só que o conteúdo desse plano de ação está focado em ampliar essa discussão de políticas afirmativas, né? A mais importante que nós estamos trazendo é a lei de cotas para o concurso público, a proposição. Dia 23 eu estarei aí, inclusive, na Câmara falando a respeito disso. A gente quer tratar da criação do Fundo Municipal de Igualdade Racial para que essas ações afirmativas melhorem, sejam mais ampliadas, inclusive o próprio Novembro Negro. Nós queremos que o Conselho seja deliberativo, nós queremos formar, através até do SOS Racismo, que está vindo aí, uma coalizão antirracismo na cidade, um fluxo de encaminhamento das denúncias e de enfrentamento, né? E principalmente, aí, como citamos, o direcionamento de pessoas negras ao mercado de trabalho, em parceria com o balcão de emprego e o próprio setor privado, direcionando esses currículos de pessoas negras, né? E só queria destacar, inclusive, Matheus, a importância, agora no final de novembro, nós vamos ter, no dia 30, o lançamento do Departamento de Igualdade Racial. Isso é muito importante para que o Rio Preto cresça no Sistema Nacional de Promoção, de Política de Promoção da Igualdade Racial,
e para que o Conselho tenha força para que leve essas medidas, essas políticas afirmativas para frente. Complementando o que o Daroc falou, o Poder Executivo protocolou aqui na Câmara, no dia 17 de novembro, um projeto de lei complementar que altera o nome da Secretaria Municipal dos Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoa com Deficiência, Raça e Etnia, agora vai passar a se chamar Secretaria Municipal da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial. A justificativa é que essa nova nomenclatura é mais viável, considerando os segmentos sociais representados pela pasta. O Daroc, como é que você vê essa proposta? A mudança acompanha uma mudança de pensamento, uma mudança de atuação com relação ao racismo, com relação ao universo afro? Sim, com certeza, Matheus. As palavras podem aparecer, mas as palavras têm muito significado, né? Muito peso, são signos. E quando a gente coloca a Secretaria como mulher, pessoa com deficiência, raça e etnia, talvez não fique muito claro que o papel da Secretaria e do departamento ali que está sendo formulado agora, que é uma conquista muito grande para a gente, que viemos discutindo nos últimos 2 anos e meio, que a Secretaria do Poder Público está ali para discutir e formular programas, ações e políticas públicas de igualdade racial. E não só também para pessoas negras, né? Com essa alteração na estrutura e no nome, nós queremos também atingir também a população indígena em São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, nossos povos originários, que muitas vezes acabam ficando de fora das discussões, né? E até uma discussão que eu estou levando para dentro do Conselho também sobre a nossa própria nomenclatura e nossa própria estruturação. Mas vai passar ainda pela plenária do Conselho, mas talvez um Conselho de Políticas de Promoção de Igualdade Racial seja mais cabível para que abranja a todos. Então, eu estou até parabenizando essa iniciativa de mudar o nome e da criação do departamento. Eu acho que vem sim de encontro com o que o Conselho está propondo. A gente está falando das ações e das parcerias do Conselho Afro com a Prefeitura, mas vocês também têm várias atividades com iniciativa privada e entidades da sociedade civil, né, Daroc? Quais são esses outros parceiros do Conselho e que tipo de ações, de atividades que serão promovidas, frutos dessas parcerias? Alguns dos nossos parceiros estão somando ao Novembro Negro com a exposição visual, né, a partir de produção de material gráfico, outdoors, banners, cartazes, e a partir também da participação em palestras. Nós já tivemos, ao longo desses anos, a parceria com a CIRP, com a Unimed. Esse ano, novamente, a CIRP é nossa parceira. Uma nova parceria que vem entrando com a gente é o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, entra na luta pela lei de cotas no nosso município. Inclusive, queria ressaltar que tem mais de 12 municípios no estado de São Paulo já com legislação de cotas, e o Preto acaba ficando para trás nesse sentido. Nós temos parceria também com o CIE, com a empresa Braille, né? Não só para o Novembro Negro, mas como um todo, tratando dessa pauta de empregabilidade, e com todos os demais grupos da sociedade civil que vêm ao encontro do Conselho, e também nós vamos ao encontro desses grupos. Fora as próprias atividades e ações que são promovidas diretamente pelo Conselho, muitas vezes com o fundo de parceiros, mas a gente espera que a partir de 2022, através do próprio Fundo Municipal de Igualdade Racial, a que todos tenham a possibilidade de contribuir e somar. Daroc, para a gente encerrar, gostaria que você deixasse um recado para o pessoal de casa, um convite para o pessoal participar dos eventos do Mês da Consciência Negra, e quem quiser entrar em contato com vocês, como é que faz? Quero ressaltar primeiramente que mudar o nosso cenário é responsabilidade de todos nós. E toda vez que nós temos abertura para a discussão da pauta, toda vez que nós nos interessamos, participamos, ampliamos esse discurso, nós já estamos fazendo algo por essa mudança, por essa evolução. Esse ano, o Novembro Negro vem como tema celebração, conscientização e transformação. Não adianta apenas celebrar, não adianta apenas nós mostrarmos e entrar por um ouvido e sair pelo outro, nós precisamos sim de um empenho muito forte de todas as instituições nisso, mas no final, para conseguir transformar. Nós convidamos a todos para que estejam presentes nas atividades do nosso calendário, não só nas ações que são do poder público que constam no calendário oficial, mas também nas atividades dos outros grupos da sociedade civil que estão divulgando nas redes sociais os seus eventos, como danças, como palestras, como saraus. E todos podem acompanhar o Conselho Afro e também a programação através do Facebook e do Instagram com o link Afro Rio Preto, né, @Afro Rio Preto, e também, principalmente, a programação do Novembro Negro através da rede social da Prefeitura, @Pref Rio Preto.
É isso aí, eu agradeço a participação do Daroque Viana, o presidente do Conselho Afro aqui. Fica convite para vocês acessarem as redes sociais do Conselho Afro para conferir essa programação mais detalhado. E a gente continua falando sobre esse tema. O enfrentamento ao preconceito racial será conteúdo de um curso de extensão gratuito no IBILSE Unesp de Rio Preto. Vamos com a repórter Jaqueline Casanova, que traz as informações para a gente. Olá, o IBILSE de Rio Preto está com inscrição aberta para um curso de graça e qualquer pessoa pode participar. Música, dança e novas mídias sociais na educação de jovens e adultos. Eu estou com o professor Fábio Vilela, do Departamento de Educação da Unesp de Rio Preto, que vai dar mais detalhes sobre esse curso. Professor, qual o conteúdo que será ministrado nesse curso? O que as pessoas irão aprender? Nós iremos trabalhar com danças e músicas folclóricas visando o enfrentamento ao preconceito racial. Esse curso vem bem a calhar, né? Estamos no mês da consciência negra e as inscrições vão até o dia 17 de janeiro de 2022 e iniciamos o curso no dia 22 de janeiro de 2022. Então temos aí um período para as pessoas se inscreverem no nosso curso. E qual será a modalidade desse curso? Presencial, online? Nós faremos ele todo online, né? Utilizaremos o YouTube, o Google Classroom, utilizaremos blog de aula, utilizaremos também todo o material já preparado de cursos anteriores que estarão disponíveis, né, online para todos que se interessarem. Quantas vagas são? Nós teremos 250 vagas, que são a capacidade máxima do Google Classroom, e 120 horas aula no certificado de quem participar desse curso. Então terá certificado. Teremos certificados de 120 horas aula para os inscritos desse curso. E paga o curso, ele é gratuito, tem alguma taxa? Esse curso é gratuito, como a maioria dos cursos da Unesp, né, da Universidade Pública. Só temos uma taxa simbólica, que é a taxa regulamentar da Unesp, de R$ 21. Professor, eu gostaria que o senhor reforçasse que qualquer pessoa pode participar, não precisa ter faculdade, se interessar pelos temas. Sim, é aberto à comunidade em geral. Como a gente fala, é de mamando a caducando, né? Quem se interessar pode se inscrever, o formulário está na página do IBILSE e iniciamos mesmo em 2022 esse curso totalmente online. E um mês de duração? Tem um mês de duração em 2022. E um bom prazo para fazer a inscrição, então até janeiro, dia 17. Sim, temos aí um longo prazo para a grande maioria dos interessados se inscreverem com tranquilidade pelo site. Professor, obrigada por sua participação aqui na TV Câmara, trazendo as informações sobre esse curso para toda a comunidade, então, que acontece agora no 1º de janeiro a fevereiro de 2022 aqui na Unesp de forma online. Esse curso gratuito, uma ótima oportunidade para quem quer ampliar os conhecimentos sobre temas tão importantes na atualidade, não é, professor? Obrigada. Jaqueline Casanova para a TV Câmara, o canal do Legislativo. E na semana marcada pelo Dia da Consciência Negra, a TV Câmara exibe depoimentos que visam destacar obras, personalidades e trabalhos que valorizam a cultura negra. No primeiro episódio, o escritor e ativista Ivan Reis fala sobre a produção literária de Plínio Camilo. Confira. Olá, eu sou Ivan Reis, educador sociocultural na Fundação Casa, escritor, ativista negro e editorial aqui na cidade de São José do Rio Preto. Uma carreira dentro da Fundação Casa, de fazer oficinas literárias já há muito tempo, desde 2006, né? E acabou que eu reuni algumas poesias dessas oficinas dos adolescentes e minhas e escrevi Nó na Garganta, que é um livro que fala sobre a trajetória dos adolescentes dentro da medida socioeducativa e onde um educador advindo da favela, da comunidade, tem um nó na garganta de ver toda aquela juventude dentro daquela situação. Então, o Nó na Garganta é meu primeiro livro, feito em 2012, que só foi publicado esse ano, pela editora Desconcertos. Eu tenho o Negrume, que também foi publicado esse ano, advindo aí dos editais do Aldir Blanc, eu fui contemplado e publiquei o Negrume.
O Letras Negras veio do Nelson Seixas, edital Nelson Seixas. Em 2020 eu reuni autores negros da cidade e São Paulo e alguns outros lugares para participar com textos aqui dentro dessa aquilombagem literária. Hoje eu estou aqui para indicar um escritor, mestre em literatura negro-brasileira, Plínio Camilo, do Nota de Escurecimento. Okay? Ele tem essa ação de Notas de Escurecimento já há muito tempo e é muito bom, onde a gente tira toda essa questão de base da história da literatura negro-brasileira. Ele nos ajuda a refletir sobre esse hiato da literatura que a gente não teve nenhum respaldo, nenhuma referência no passado. Poucas referências, na verdade, né? No passado. Então, ele nos explica, ele nos ensina essa questão. E escrevivência é o seguinte: primeiro, nós tivemos a oralidade. Os nossos avós contavam as nossas histórias e nós não tínhamos livros a respeito. E a nossa vivência como negro, dos nossos avós, dos nossos pais, hoje as pessoas, hoje não, já de um tempo, né, desde Conceição Evaristo que a gente conhece, essa questão de você escrever o que vive. E Notas de Escurecimentos, Contos de Escrevivência, fala justamente sobre isso, sobre o seu dia a dia, sobre a sua vivência quanto negro e escritor. E aqui, ao final, tem um texto que eu queria ler. Plínio Camilo, tem uma foto dele, que diz o seguinte: nasci em um sábado pela manhã, enrolado no cordão umbilical. Aos 3 anos descobri que as letras tinham significado. Aos 5, a interrogação. Aos 9, não era sintético. Aos 12, quis a metonímia. Aos 15, conquistei a exclamação. Aos 17, vi os morfemas. Aos 18, fui liberado do tiro de guerra, virei perífrase. Aos 20, estava no palco. Aos 26, desrendei a língua e atuei com os meninos de rua. Aos 35, recebi o maior presente, aquela que me trouxe a felicidade. Aos 40, desvendei uma ligeira maturidade e ironia. Fui morar só. Aos 45, recebi o prazer de viver no adjunto adverbial da companhia. Aos 50, tomei remédio para a pressão. Eu usei óculos para atender o telefone. Aos 51, lancei o primeiro romance, O Namorado do Papai Ronca. Aos 53, contei o segundo. Aos 53, contei o segundo livro, Coração Peludo. Aos 55, louvei os antepassados com o livro de contos Outras Vozes. Aos 57, quase tudo junto. Soltei De Rua, Bombom Sortidos e Luísa. Hoje, com quase 70, me divirto cometendo escritos. Então, é um cara que, um escritor que, pessoa, não só escritor, eu convivo com ele, a gente se fala o tempo todo, pessoa que me inspira muito nessa caminhada árdua da literatura negro-brasileira. É isso. Ao longo do mês, novos episódios entram no ar ao longo da nossa programação e também em nossas redes sociais. Esse material é produzido pela jornalista Vivian Lima e a edição do Panorama TVC está chegando ao fim. Se você quiser rever este vídeo do Ivan Reis ou rever a nossa programação, basta acessar nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. A gente também tem essa transmissão disponível no Facebook da Câmara. Basta procurar Câmara Rio Preto. Todas as informações do Legislativo Rio Pretense você encontra no nosso site www.riopreto.sp.leg.br. Estamos também no Instagram. Acompanhe as nossas postagens. Eu fico por aqui e eu te aguardo no próximo Panorama TVC. Tchau!